Outro ponto interessante para deixar definido, os conceitos que a gente está utilizando aqui nesse vídeo de intimidação são os seguintes. Intimidar significa impedir que pessoas se aproximem para tentar te machucar, de forma psicológica ou de forma física. A intimidação pode gerar o gatilho de freeze, e ser durão tem a ver com ter um estado emocional bem equilibrado e difícil de ser machucado ou abalado por outras pessoas. Esse tipo de comportamento, você ter uma resiliência muito forte, você ser uma pessoa inabalável e ter uma capacidade de afastar pessoas mau caráter, podem ajudar com que você instaure um gatilho de freeze or flight. São duas condições associadas ao medo, Tem a fight também, mas isso a gente fica para outro vídeo. Freeze significa congelar e flight significa fugir, sair dali. Estudos feitos com seguranças mostram que os criminosos tendem a levar em conta a linguagem corporal da vítima antes de decidir se irão ou não atacar ela. Entre vários comentários, eles dizem que pessoas com uma postura mais caída ou que aparentam estar mais fracas são os alvos principais, pois eles sabem que essa pessoa não irá apresentar resistência. Portanto, hoje nós vamos falar sobre como você pode ter um comportamento mais intimidador, mais durão, porém de forma inteligente, como é o caso do Joel. Vale lembrar também que nós vamos se basear apenas no primeiro game, The Last of Us Part 1, até porque o Game 2 não mostra muita coisa do personagem, do Joel. Então, a gente vai se basear num que foi o que o game mostrou pra gente primeiro. Primeiro tópico do Joel, poucas palavras. De forma resumida, o Joel nunca fica tagarelando, ele não é um cara que fica se justificando, fica falando por que ele fez alguma coisa, por que ele vai fazer, ou inclusive fica contando o que ele vai fazer. Ele sempre é bem ríspido, bem seco. Ellie, pega isso. Acontece que, socialmente falando, a gente tem uma ideia cultural de que quem tem que se justificar está hierarquicamente abaixo, Geralmente uma autoridade pergunta pra você, um policial, onde você mora? O que você faz da vida? Não sei o que. E você, ô policial, ô senhor, não sei o que. Então tem-se essa ideia de que quem está perguntando, quem está falando pouco de forma objetiva, está hierarquicamente acima de quem tem que ficar se justificando sobre tudo que é visto como mais indefeso, mais fraco, mais inferior. Então o Joel nunca fica se justificando. Boas partes do game ele não fala nada, ele fica quieto. Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer. A pior parte de tudo, explicar pro Sam. Outro ponto interessante, você ficar falando muito, não só você pode ser visto como uma pessoa inferior, mas também você pode acabar sem querer ali, ficando nervoso, se enrolando na língua e acabar dando com a língua nos dentes e acabar contando todos os seus planos para a pessoa ou acabar deixando vazar uma informação importante que a pessoa pode utilizar contra você, em algum momento. Então, vale a pena também evitar ficar falando muito, especialmente se for sobre sua vida pessoal, sobre sua vida profissional. Segundo tópico, uso da prosêmica. Prosêmica, como eu já comentei aqui no canal várias vezes, é o conjunto de estudos feitos por Edward T. Hall, um antropólogo, sociólogo, que basicamente falam sobre a forma que você usa o seu espaço, certo? Entre você e outra pessoa. Se você se aproxima muito da pessoa, você vai ter uma prosêmica íntima. Se você não conhece muito bem aquela pessoa, não tem uma familiaridade com ela, a tendência é que vocês não fiquem tão próximos fisicamente e entrem numa prosêmica mais social ou uma prosêmica pública e por aí vai. E acontece que várias vezes durante o game, as pessoas chegam perto do Joel para tentar intimidar ele e isso é muito comum, tá? Os valentões tentam fazer muito isso. Falando em prosêmica e também no reino animal, um animal tenta invadir o espaço do outro, pisando, literalmente pisando onde aquele animal está, com o objetivo de fazer com que aquele animal se afaste, recue, sinalizando que ele ganhou aquele território. E o Joel não recua mesmo. Eu diria que se chegar muito perto dele é capaz de tomar uma tijolada no meio da cabeça. A não ser que você tenha um taco de golfe. Aí pode chegar perto do Joel à vontade. Eu entendi a referência. Então o fato dele não se afastar significa que ele não está cedendo o território dele, ok? Ele se mantém firme no espaço dele e isso sim dá muito medo. Porque quando você não faz o que um valentão quer, quando você não se afasta, não entrega pra ele o que ele está esperando, ele acaba ficando um pouco confuso. Ué, por que com esse cara não funcionou do jeito que eu queria? Um ponto, pessoal. Falando em defesa pessoal, especificamente nesse tópico da prosêmica, muito cuidado com isso, tá? Não vá tentar bancar o espertão, ficar com os braços pra trás ali, estufar o peito e falar, o que foi? Você vai acabar tomando um socão na cara e nem vai ver. Se o cara chegar muito perto de você, falando em defesa pessoal, é interessante que você aumente a distância. Se você não quiser sair andando para trás, certo? Ou se você não tiver como, se tiver uma parede, estica o braço, abaixa o queixo, amigão, relaxa amigo, vaza, vai, tranquilo, tal, sai. Porque se o cara chegar muito perto, é muito mais difícil você defender um ataque se você estiver numa distância muito curta, ok?
O Joel sabe isso. A galera, pra chegar perto dele, primeiro tem uma arma apontada pra cara deles. Já começa por aí. Aqui a gente entra num tópico bacana. O Joel tá praticamente sempre alerta. Ele tem ali uma postura de preparo prévio muito interessante. Isso pode ser visto de duas formas. Primeiro, ele tem uma linguagem corporal de prontidão, ou seja, uma linguagem corporal que demonstra um estado de alerta. Ele não anda com a postura projetada para frente, o peito caído, a cabeça caída, não, muito pelo contrário. Ele lembra muito aquela postura militar, né? O peito estofado, a cabeça elevada, os braços aqui ao longo do corpo, né? Então é sempre uma postura de estou pronto para agir, vou fazer alguma coisa, não tente algo.